Olá, meu amigo, minha amiga, vamos dar continuidade ao estudo de crimes contra a administração da justiça e vamos entrar agora no crime de falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342 do Código Penal. Esse crimezinho aqui que o examinador adora, ele tem sempre uma vontade de cobrar esse crime aqui, então vocês têm que ter muita atenção aí, falso testemunho ou falsa perícia. Vamos trazer aqui várias informações importantes aí que podem cair na prova. Olha só, o que diz o tipo penal? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Calma que a gente vai ver tudo isso daí. Olha só a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então é um crime de elevado potencial ofensivo. Olha só, pessoal, esse crime pode ser cometido então de 3 maneiras. Quais são elas? Fazer afirmação falsa, então inventar uma mentira lá como testemunha, né, como perito, como contador, tradutor, intérprete, fazer uma afirmação falsa, negar a verdade, que aí é recusar a veracidade de um fato. Por exemplo, presenciou um homicídio, fala que não presenciou, né? Então ele está negando a verdade. E a terceira forma é calar a verdade. Professor, calar a verdade. Então, se a testemunha calar a verdade, não quiser responder, se o perito não quiser responder aos quesitos, ele responde por esse crime? Sim. Ué, professor, e o que acontece com o direito ao silêncio? Com aquele direito de não produzir provas contra si mesmo, o direito do nemo tenetur se detegere. Não existe mais aqui, esse crime aqui simplesmente fala que você pode cometer crime de falso testemunho, falsa perícia se você calar a verdade, se permanecer em silêncio? Sim, pessoal, o que vocês têm que se atentar é que o nemo tenetur se detegere, a proibição de produzir provas contra si mesmo, o direito de permanecer em silêncio não cabe à testemunha, não cabe ao perito e nenhuma dessas pessoas que estão aqui no tipo penal. Esse direito cabe somente ao investigado, ao indiciado, ao réu no processo judicial. Então, pessoal, não é qualquer pessoa que tem direito de permanecer em silêncio. Tá vendo? Se estão te investigando, se você é investigado da prática de um crime, você pode alegar o seu direito a silêncio. Mas se você é testemunha, você não tem esse direito. Ué, professor, então se eu testemunhei na minha frente um crime que foi cometido, um homicídio, por exemplo, ainda que eu esteja com medo de alguma represália por parte do autor desse homicídio, eu sou obrigado a testemunhar? Sim, você como testemunha é obrigado a testemunhar. Mas professor, e se esse autor vier depois tentar me matar? Bem, é por isso que a gente tem outros crimes que vão incriminar a prática de coação no curso do processo, se você sofreu uma ameaça como testemunha. É por isso que há proteção para testemunhas em processos penais. É possível haver o testemunho e depoimento sem que seja revelado o seu nome. Então, há outras formas de proteger a sua integridade física, mas não é um direito da testemunha simplesmente calar a verdade. A testemunha, o perito e as demais pessoas que estão aqui no tipo penal não têm o direito de permanecer em silêncio. Lembrem-se sempre disso. Quem tem esse direito? O investigado, o indiciado, o réu no processo judicial penal. Beleza, galera? Olha só, como eu falei com vocês, pena, reclusão de 2 a 4 anos, né? Crime de elevado potencial ofensivo. Quero trazer também aqui o seguinte, em que situações isso vai acontecer? Em processo judicial, tá bom? Então eu não falo somente aqui processo penal, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, nessas situações somente é que vai poder haver, vai poder incidir o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Vamos lá. Professor, para entender esse crime, a gente tem que entender o conceito dessa palavrinha aqui, verdade, porque diz fazer a afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade. O que vai ser o falso, o que vai ser a verdade? Olha aí no próximo slide, o que é considerado verdade. A gente não está aqui diante de uma aula de filosofia, não, para a gente debater e descobrir o conceito, a origem da palavra. Não, não é nada disso. Objetivamente, vamos entender aqui, para fins de aplicação do artigo 342, o que tem que ser considerado verdade. Olha só, teoria objetiva diz o quê?
que a verdade é a comparação do depoimento da testemunha com a realidade dos fatos, independentemente da ciência dela. Óbvio, pessoal, que essa teoria objetiva não é adotada. Como assim? Quer dizer que, independentemente da ciência da verdade, ela vai considerar que ela não está falando a verdade? Olha só, imagina uma mulher que presenciou um homicídio na frente dela, só que estava escuro. E aí ela foi chamada posteriormente para fazer um reconhecimento pessoal. E no reconhecimento pessoal tinha lá 5 caras, um do lado do outro, cada um com uma plaquinha, né? Número de 1, 2, 3, 4, 5. E ela aponta o número 1 como sendo o autor daquele homicídio. Entretanto, as provas do processo mostram que o autor foi o número 2. Ué, pessoal, então quem era o 1? Não era ninguém, o 1 não praticou crime algum. Quer dizer, então, que essa pobre senhora vai responder pelo crime de falso testemunho porque ela disse que o autor era o 1, ela reconheceu o autor 1, né? Aquele reconhecimento lá, aquela pessoa 1, e não a pessoa 2, que era o efetivo autor? Claro que não. Tem que ser de acordo com o que ela efetivamente sabe, com o que ela tem a ciência, com o que ela vivenciou e recorda o que vivenciou. Não simplesmente essa objetividade que essa teoria defende. Por isso que a teoria aceita é a teoria subjetiva. A verdade é a comparação do depoimento da testemunha com seu conhecimento dos fatos. Então não é de acordo com a realidade dos fatos, é de acordo com seu conhecimento dos fatos. Essa foi a teoria adotada pelo Código Penal para fins de aplicação do artigo 342 do Código Penal. Olha só o que diz o saudoso Nelson Hungria: a falsidade de que aqui se trata não é o contraste entre o depoimento da testemunha e a realidade dos fatos. Não é esse contraste, mas entre o depoimento e a ciência da testemunha. Falso é o depoimento que não está em correspondência qualitativa ou quantitativa com o quê? Com o que a testemunha viu, percebeu ou ouviu. Então, o falso testemunho é aquele que a vítima sabe que a verdade é A, só que ela fala que é B. Ela sabe que o fato ocorrido é X, mas ela relata Y. Então, ela tem consciência do que ela viu, do que ela percebeu, do que ela ouviu, mas ela relata algo distinto daquilo. Tá vendo, pessoal? Então, essa vai ser a verdade ou o falso para fins de aplicação do falso testemunho. Muito bem. Vamos lá, vamos ver as características então aí desse delito. Elemento subjetivo, dolo. Óbvio isso daqui. É exatamente o que a gente estava vendo da verdade agora. Por isso que não é a verdade ali, a teoria subjetiva, a objetiva, mas sim a teoria subjetiva. É o dolo sem qualquer finalidade específica. Não há crime se a testemunha ou perícia falta com a verdade em razão de erro, fantasia ou esquecimento. Isso daqui é a coisa mais comum. Às vezes, os processos judiciais levam meses, às vezes anos para serem julgados e a testemunha tem que recordar de fatos que aconteceram há muito tempo atrás. De fato, ela vai esquecer de alguma coisa e aí na hora que for perguntada de um fato que ela presenciou, mas que ela esqueceu, a ela será imputada o crime de falso testemunho? Claro que não. Ela esqueceu do fato, então tem que haver o dolo. O agente tem que estar ciente de que está fazendo uma afirmação falsa, de que está negando ou calando a verdade, beleza? Olha aí, consumação é um crime formal. Consuma-se com a simples prestação do depoimento falso ou entrega do laudo pericial falso, independentemente se influiu ou não no desfecho do procedimento. Tem aqui uma jurisprudência para vocês darem uma olhada aí depois. Então, olha, uma testemunha começa a inventar um monte de mentira para livrar da prisão o agente A que está sendo julgado. No final do processo, o agente A é condenado. Então, aquele falso testemunho não influiu em nada, porque o agente A ainda assim foi condenado. Quer dizer, então, que não consumou-se o crime de falso testemunho porque ele não conseguiu a intenção que era livrar o agente A da prisão? Não, pessoal. Ele vai responder pelo falso testemunho independentemente do resultado do julgamento final, tá bom? Ainda que ele queria livrar A, mas A foi condenado, ele vai responder também pelo falso testemunho dele.
Beleza? Olha aqui, competência, em regra, vai ser da Justiça Estadual. Será competente a Justiça Federal quando o falso testemunho ofende interesses da União. A exemplo de quando é prestado em processos que correm aonde? Na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, súmula 165 do STJ, vai falar isso, e na Justiça Eleitoral, que também é de responsabilidade aí da União. Vamos lá, é um crime de ação penal pública incondicionada, crime de elevado potencial ofensivo, já falei com vocês, e o sujeito passivo é o Estado primordialmente, secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada. Beleza, esse é o sujeito passivo. Quem será então o sujeito ativo desse crime? Tá aí para vocês. Olha aqui, parece que tem muita informação aqui, de fato tem muita informação, porque uma das coisas que são mais difíceis de identificar nesse crime é exatamente quem pode ser o sujeito ativo e alguns detalhezinhos importantes. Então, veja só, somente pode ser praticado esse crime por quem? Falei com vocês lá no início desse crime, quando a gente viu o tipo penal. Somente pode ser praticado por testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete. O assistente técnico, que vem previsto lá no artigo 159, parágrafo 3º do CPP, não pode ser sujeito ativo de falsa perícia. Pessoal, o assistente técnico é aquele perito, né, a gente pode chamar de perito, ou aquela pessoa que tem conhecimentos técnicos a respeito de uns fatos e que são contratados pelo réu, podem ser contratados pelo assistente de acusação, podem ser contratados pela vítima, enfim, até pelo Ministério Público. São chamados para tratar de fatos específicos numa investigação ou lá no processo penal. Veja, esse assistente técnico, ele é contratado de uma das partes. Então, querendo ou não, ele é quase que um advogado, mas que com conhecimento técnico específico a respeito do que está sendo investigado. Muitas vezes são pessoas aí que até atuam como peritos particulares, tá bom? Ele não está obrigado a falar a verdade. Ele vai falar de acordo com o que ele conhece, com o que ele interpreta da situação, mas obviamente influenciado por aquele que o contratou, pessoal. É que nem o advogado. O advogado não vai defender o seu cliente. O assistente técnico que foi contratado pelo réu também vai querer falar ali para defender o réu, entendeu? Então ele não pratica aí o crime de falso testemunho ou falsa perícia, caso ele apresente algum tipo de perícia. Beleza? Atenção nisso daí. Número 2. É um crime de mão própria, o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Crimes de mão própria, também chamado de crime de atuação pessoal ou de conduta infungível. Em regra, não admite coautoria. O que eu sempre falo com vocês, olha, se é um crime de mão própria, não vai admitir a coautoria. Entretanto, aqui no crime de falsa perícia, especificamente no que tange a falsa perícia, a gente consegue ver uma situação em que há a coautoria. Olha só, é possível a coautoria na seguinte situação: dois peritos que, em conluio, elaboram e são responsáveis técnicos por um laudo pericial em que fazem afirmações falsas. Então, esses peritos, em conluio, têm que analisar uma determinada situação. Óbvio que eles têm que ser imparciais, mas eles alteram a verdade dos fatos e apresentam um laudo pericial falso, em conluio. Veja, como os dois apresentam, ambos vão responder como coautores. Ambos vão responder como autores desse crime em coautoria. Beleza? Olha aqui, esse crime é compatível com a participação. Os crimes de mão própria, de fato, são compatíveis com a participação. Olha um exemplo: advogado que recomenda a testemunha negar a verdade. Esse advogado que fica lá falando com a testemunha, olha, fala isso, nega aquilo, não fala sobre isso, ele pode responder aí como partícipe do crime de falsa testemunha. Número 3. Testemunhas que devem guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Quais são alguns exemplos? Líderes religiosos, psicólogos, etc. Vem previstos lá no artigo 207 do Código de Processo Penal. Essas pessoas não são obrigadas a depor. Atenção, pessoal, mas se o fizerem, se depuserem, podem ser sujeito ativo do crime de falso testemunho. Então, olha, elas não são obrigadas a depor, na verdade, elas são proibidas. O artigo 207 fala que elas são proibidas de depor, a menos que elas sejam desobrigadas pela parte interessada, ou seja, a parte interessada permite,
né? E se elas quiserem dar o testemunho. Então elas são proibidas, mas a parte interessada permite. Não, eu deixo, por exemplo, minha psicóloga testemunhar. Então, se a parte interessada permitir e se a própria pessoa quiser ser testemunha, ela pode, tá bom? Em que pese ter essa proibição aí do artigo 207. Obedecidas, obviamente, esses dois requisitos. Mas veja, em que pese ela ser proibida, se ela se manifesta e acaba vindo a testemunhar autorizada pela parte interessada, aí, meu amigo, ela tem que falar a verdade, tá bom? Ela não é obrigada a ir, mas se for, ela tem que falar a verdade. Mentiu, calou a verdade, negou a verdade, fez afirmação falsa, responde pelo falso testemunho. Olha só, número 4. A vítima, que é o ofendido, não pode ser considerada testemunha para fins de aplicação do delito, razão pela qual não pode ser sujeito ativo do crime de falso testemunho. Então, pessoal, a vítima não está inclusa lá naquele rol do artigo 342, tá bom? Aqui nesse rol do artigo 342, essa galerinha aqui, ó, a vítima não está inclusa aí. Então, a vítima não pode ser autora do crime de falso testemunho. Por quê, professor? Provavelmente porque o legislador entendeu que a vítima está muito envolvida, né, psicologicamente com o fato todo. Então, às vezes, o ódio, a raiva dela pode ser tão grande em relação ao autor que ela acabe aumentando propositalmente alguns fatos, algumas situações e não deveria ser incriminada por conta disso, tá bom? Então, lembre-se, vítima não pode ser autora de falso testemunho. Vamos lá, vamos falar agora aí da tentativa, o conatus, né? Tentativa. É admitida a tentativa no crime de falso testemunho ou falsa perícia? A gente tem que diferenciar aqui a situação. Olha, com relação à falsa perícia, a resposta é positiva, é cabível a tentativa. Lembra que a falsa perícia, os peritos entregam um laudo pericial escrito. Se é escrito, não é um crime plurissubsistente e com isso é fracionado os atos executórios e pode haver aí a tentativa, caso eles não consigam, por exemplo, entregar esse laudo pericial falso. Então, no que tange a falsa perícia, é possível a tentativa. E com relação ao falso testemunho, vai depender da modalidade. Olha só, na modalidade calar a verdade, não é possível a tentativa, uma vez que se trata de conduta omissiva. Como é que você vai tentar calar? Vai tentar ficar em silêncio? Não tem como. Ou você fica em silêncio ou não fica. Então, não é possível a tentativa no que tange a modalidade calar a verdade. Nas modalidades fazer afirmação falsa e negar a verdade, a doutrina majoritária, não é pacífico, mas a doutrina majoritária admite a tentativa. Por quê? Porque antes do encerramento do depoimento e da sua assinatura, ocorrem apenas atos preparatórios. Ó, repetir aqui, ó, posição majoritária na doutrina. Olha só, o que a maioria da doutrina entende é o seguinte: naquele momento em que a testemunha está falando, está dando lá o depoimento dela, ela não está consumando o crime de falso testemunho, ainda que ela esteja mentindo, ainda que ela esteja calando, negando a verdade, ela está simplesmente falando ali um monte de abobrinha, mentindo pra caramba. Ela não está praticando atos executórios. O momento que ela vai praticar o ato executório é no momento em que ela assina, tá bom? É ali que vai ser praticado o ato executório. Por isso que não admite a tentativa. Olha só, pessoal, vamos corrigir aqui, ó. Não admite a tentativa, tá bom? Tá errado aí o slide, depois a gente corrige. Então, nas modalidades fazer afirmação falsa e negar a verdade, a doutrina majoritária não admite a tentativa, pois antes do encerramento do depoimento, sua assinatura ocorrem apenas atos preparatórios. Essa é a posição majoritária da doutrina. Beleza, pessoal? Naquele momento que a pessoa está ali assinando, é o momento que inicia os atos executórios e terminam. Então, por isso ela entende que não é admissível. Essa é a maioria da doutrina. Beleza? Olha só, tem mais uma observação aí. Em qualquer caso, será possível, na modalidade calar a verdade, fazer afirmação falsa, negar a verdade, será possível a tentativa, desde que o depoimento seja prestado na forma escrita, lá do artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Professor, quem é que pode dar o seu depoimento na forma escrita? São aquelas pessoas da linha sucessória presidencial, presidente da República, vice-presidente da República,
o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas podem prestar o depoimento na forma escrita. Nesse caso, por ser forma escrita, por ser uma modalidade de crime plurissubsistente, aí sim será admitida a tentativa. Beleza? Continuando aqui, meus amigos, não configura o crime de falso testemunho. Quais situações? Primeira, falsidade prestada em processo que posteriormente seja declarado nulo. Se foi declarado nulo, não pode produzir efeitos. Então, ainda que tenha havido um falso testemunho num processo que foi declarado nulo, não há que se falar no crime do artigo 342, tá bom? É aquela sorte que a testemunha que mentiu, o perito que calou a verdade, inventou história aí, acaba dando, né? Se o processo depois for declarado nulo. Não configura também o crime de falso testemunho, a falsidade que recai sobre fato juridicamente irrelevante, fatos que não vão influir na decisão do processo, tá bom? Então alguém lá, uma testemunha, mente uma besteirinha, uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo apurado, também não vai configurar o crime de falso testemunho. Também não configura fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade com o propósito de não produzir prova contra si mesmo, o nemo tenetur se detegere. Ué, professor, você falou no início da aula que se a pessoa está sendo acusada, se ela é um investigado, o acusado, o réu, ele tem o direito a permanecer em silêncio, mas que a testemunha não tem. É verdade, mas veja só a seguinte situação. Imagina que a testemunha, durante o seu depoimento, surge uma situação que possa incriminá-la. A partir desse momento, ela tem o direito de permanecer em silêncio. Ela tem o direito de não produzir prova contra si mesma. Ela tem, inclusive, o direito a mentir sobre aqueles fatos. Tá bom? Então veja, uma testemunha, às vezes está lá uma testemunha no meio do inquérito policial e a sorte acaba virando contra ela e percebe-se o investigador que essa testemunha, na verdade, pode ser o autor. E aí começa a fazer perguntas relacionadas a uma possível autoria. Neste momento, em situações, perguntas que podem vir a incriminar uma testemunha, aí sim ela pode usar o seu direito de permanecer em silêncio em razão do nemo tenetur se detegere, de não produzir provas contra si mesmo, beleza? Então, atenção nisso daí, olha, se ele faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade, mas para não produzir provas contra si mesmo, aí sim, ainda que seja uma testemunha, né, como agora talvez a sorte dela vire e ela passe a ser investigado, indiciado, aí sim ela pode se valer aí do nemo tenetur se detegere. Vamos lá. Observações relevantes. E quando eu coloco essas observações relevantes, é isso daí que o examinador gosta de cobrar, hein, pessoal? Olha só. Há crime único se a falsidade é prestada reiteradamente durante a persecução penal. Olha só, a persecução penal inclui o inquérito policial, inclui o processo judicial. Então, olha o exemplo. Afirmação falsa prestada durante o inquérito policial e posteriormente reiterada na instrução criminal. Então, a testemunha mente durante o inquérito policial, faz afirmações falsas em seu depoimento e, posteriormente, perante o juiz, já na fase de instrução do processo penal, ela mantém aquela mentira. Ué, professor, ela mentiu 2 vezes. É verdade, ela mentiu no depoimento no inquérito policial e mentiu depois no depoimento perante a justiça. De qualquer maneira, foi o mesmo fato, é a mesma situação, é a mesma persecução penal que está em curso. Nesse caso, ela comete somente um crime. Olha só, também vai haver crime único se a falsidade é prestada sobre fatos diversos, mas no mesmo contexto fático, isto é, ao longo do mesmo procedimento. Olha o exemplo. Durante o depoimento em que se investiga a possível prática de 2 crimes, o crime A e o crime B, portício, a testemunha médio cala a verdade acerca do fato A e faz afirmação falsa acerca do fato B. Como esses 2 crimes estão sendo investigados no mesmo contexto fático, em que pese serem fatos diversos, e como estão no mesmo procedimento, somente vai haver crime único se houver afirmação falsa em relação a ambos, ou como está aqui no exemplo, calar a verdade no fato A e fazer a afirmação falsa aí do fato B. Terceiro, subsiste o crime de falso testemunho se a falsidade é prestada perante juízo incompetente. Muita atenção nisso daqui. Veja, se for um processo nulo, fica por isso aí. Mas o juízo incompetente não vai anular necessariamente o processo. Na verdade, não anula o processo. Então, aquele depoimento prestado perante um juízo incompetente vai valer, ainda que seja contra a testemunha em razão de alguma afirmação falsa que ela fez, tá bom? Então, não deixa de ser crime a afirmação falsa prestada perante um juízo
incompetente. E a quarta, subsiste o crime de falso testemunho, ainda que o réu venha a ser absolvido no processo que ocorreu falso. Olha, o réu pode vir a ser absolvido, mas aquela testemunha que fez a afirmação falsa, que calou com a verdade, que negou a verdade, ela pode responder aí normalmente. Independe, na verdade, pessoal, do resultado do processo ou da persecução penal em que ela mentiu, tá bom? Pode ser que o cara seja condenado ou absolvido. Constatando-se a verdade, a falsa afirmação ou ter negado, calado a verdade, ela vai responder pelo falso testemunho ou pela falsa perícia. Muito bem, mas aí, 5 e 6. Subsiste o crime de falso testemunho, ainda que a testemunha não tenha prestado compromisso de dizer a verdade. Professor, é necessário prestar compromisso, dizer que vai falar a verdade? Não. Prevalece na jurisprudência que este procedimento configura mera formalidade. Muita atenção nesse ponto aqui, ó. Prova adora cobrar isso. Não é necessário o compromisso de dizer a verdade para configurar o crime de falso testemunho. 6. É possível a prisão em flagrante na modalidade calar a verdade. Já nas modalidades fazer afirmação falsa e negar a verdade, há divergência na doutrina, uma vez que a valoração quanto à veracidade das informações prestadas será realizada ao final do processo judicial e não durante o depoimento. Então, a testemunha, perante o delegado de polícia, perante o juiz, simplesmente se nega a falar, não vou falar nada. Cabe a prisão em flagrante? Sim, ela está calada, ela está cometendo um crime. Ela está em flagrante delito. Entretanto, se ela faz uma afirmação falsa ou nega a verdade, não é possível averiguar na fase de inquérito policial, não é possível averiguar até o final do processo judicial, para que você constate se houve uma afirmação falsa ou se a testemunha negou a verdade. Beleza, pessoal? Então, a maioria da doutrina entende que não seria possível a prisão em flagrante nessas modalidades, a não ser a prisão normal, daí a persecução penal normal, ao final do procedimento, ao final do julgamento, que vai constatar se a vítima fez afirmação falsa ou negou a verdade. Beleza? Vamos trazer aqui para vocês também agora os parágrafos 1º e parágrafo 2º, que ainda não vimos aí no crime de falso testemunho ou falsa perícia. Vamos começar pelo parágrafo 2º. Olha só, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, pessoal, muita atenção, provas adoram cobrar esse parágrafo 2º. Isso daqui é uma causa extintiva, melhor dizendo, uma causa de extinção do que, hein? Da punibilidade. Em razão lá do artigo 107, inciso 6º do Código Penal, que vai falar que é extinta a punibilidade pela retratação do agente quando admitido. A gente está diante de um crime que admite a retratação do agente. Beleza? Olha o parágrafo 1º, então. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada. Então, vamos comer. Suborno, essa daqui é a figura 1. Ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, é a segunda forma que vai ter aumento de pena, ou em processo civil em que for parte a entidade da administração pública, direta ou indireta. Então, pessoal, vamos de trás para frente aí, começar do 3. Olha só, se há um processo civil e uma das partes, pode ser no polo passivo, no polo ativo, se for uma entidade da administração pública, direta ou indireta, e há uma afirmação falsa, há um falso testemunho, uma falsa perícia nesse processo civil, haverá esse aumento de pena. Com relação ao processo penal, se tiver em curso um processo penal e essa prova for destinada a produzir efeito em um processo penal, também haverá. Por quê? Porque o processo penal, ele contrapõe dois princípios, dois bens jurídicos relevantes, o princípio da liberdade e o poder punitivo do Estado, que são bens jurídicos extremamente relevantes. Então, o falso testemunho, a falsa perícia no processo penal vai prejudicar ou a liberdade de um inocente ou o poder punitivo do Estado. Então, vai ter aí uma punição maior.
E, por fim, se o crime é praticado mediante suborno. Pessoal, quem é que pratica o crime aqui? Quem é o sujeito ativo desse parágrafo primeiro? Lembra, é a testemunha, o perito e aqueles demais sujeitos que estão aqui no crime do artigo 342. Então, veja, o suborno aqui nesse caso, que pode ser qualquer tipo de vantagem, pode ser uma vantagem patrimonial, uma vantagem psicológica, pode ser uma vantagem sexual, que foi obtida por essa testemunha para ela mentir. Então, veja, o autor desse crime é, do artigo 342, parágrafo 1º, é a testemunha, o perito, contador, intérprete, beleza? Ué, professor, então, se há um suborno, quem vai responder com a causa de aumento de pena é a testemunha que mentiu, o perito que mentiu, beleza. E aquela pessoa que subornou, né? A testemunha foi subornada. E aquela pessoa que subornou, aquela pessoa que ofereceu, que deu o dinheiro ou deu qualquer outro tipo de vantagem para que a testemunha mentisse, por qual crime ela responde? Veja, pessoal, a gente está diante aqui de uma exceção pluralística à teoria monista. Se a gente adotasse, nesse caso, a teoria monista ou unitária, que é adotada em regra pelo Código Penal, mas se a gente aplicasse aqui nesse caso específico, aquele que corrompeu, aquele que ofereceu a vantagem indevida, que deu a vantagem indevida, deveria responder também pelo artigo 342, parágrafo 1º. Mas nós temos o crime do artigo 343. Então, olha aqui, pessoal, já vamos colocar então aí o artigo 343. Esse aqui, ó, não é o nome desse crime, tá bom? Esse crime não tem nome em iuris, então a doutrina chama de corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Olha só o que diz: dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação, reclusão de 3 a 4 anos e multa. Então veja, quem suborna, quem oferece o dinheiro ou qualquer outra vantagem, responde aqui pelo artigo 343. A testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou intérprete que aceita esse suborno e faz a afirmação falsa, nega ou cala a verdade, aí vai responder, deixa eu voltar aqui, olha, pelo artigo 342, parágrafo 1º, beleza? Então, olha, pena aqui para quem oferece, dá o dinheiro ou qualquer outra vantagem para a testemunha e para o perito. Reclusão de 3 a 4 anos e multa, crime de elevado potencial ofensivo. E atenção ao parágrafo único, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte a entidade da administração pública direta ou indireta. Pessoal, trouxe para vocês aqui um quadro para que fique bem caracterizado essa exceção pluralística ou pluralista. Olha aqui como eu falei com vocês. Responde pelo artigo 342, parágrafo 1º, que diz lá, né, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Quem é que vai responder aqui pelo 342, parágrafo 1º? Quem será o sujeito ativo? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Qual é a intenção deles? Fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade mediante suborno. Recebimento da vantagem indevida. Por outro lado, aqui na exceção pluralística, quem oferece, quem dá, oferece, promete o dinheiro ou qualquer outra vantagem a essa testemunha, o perito, contador, para fazer a afirmação falsa, negar, calar a verdade, em depoimento, perícia, cálculo, tradução, que vocês estão lendo aí, quem é? É o sujeito ativo, será o particular, beleza? Então o particular oferece, dá o dinheiro ou qualquer outra vantagem, promete o dinheiro ou a vantagem, é quem suborna. É quem suborna aqui o sujeito ativo do artigo 342, parágrafo 1º. Qual que é a intenção, então, dele? Corromper mediante vantagem indevida com a finalidade de motivar a prática do crime de falso testemunho ou de falsa perícia. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessa exceção pluralística que a gente tem em relação ao crime de falso testemunho ou falsa perícia quando é praticado mediante suborno. Tá bom? Há aquele agente que foi subornado, que é a testemunha, que é o perito, e há aquele que suborna, que é o particular, que pode ser qualquer pessoa. Tá bom? Então, para a gente finalizar, olha aqui as características do crime do artigo 343, que é o crime aí da corrupção ativa de testemunha. Elemento subjetivo, dolo, consumação
crime formal no momento que oferece a vantagem, ainda que depois a vítima não venha, a testemunha não venha a mentir, já está consumado o crime. Crime de ação penal pública incondicionada, crime de elevado potencial ofensivo. E quem é o sujeito passivo? O Estado, secundariamente a pessoa física ou jurídica prejudicada. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessa exceção pluralística e nesses crimes do artigo 342 e 343 e como que eles estão aí relacionados, o artigo 342, parágrafo 2º, com o artigo 343. Beleza? Vamos dar uma parada. Quando vocês voltarem, a gente tem mais aula. Um grande abraço.